Continuamos aqui nossa série sobre o que é judaísmo, e nessa aula, nesse tópico, vamos conversar sobre as tradições, baseado no livro Herdeiros da Tradição, do Rabino Ricardo Ganks, um livro que eu recomendo muito, para pessoas já familiarizadas com o estudo e o universo das literaturas rabínicas, estudo do judaísmo. Um livro excelente, que expõe de forma muito peculiar e acessível determinadas decisões halakicas, como elas se basearam, especialmente linhas como do Rabino Peretz, que é o professor do Rabino Ricardo Ganks, e de outros rabinos que tomaram decisões não muito convencionais porque elas foram tomadas. Mas ao definir tradição, o Rabino Ganks coloca nos seguintes termos: existe um arcabouço teológico que valida preferências, que valida e fundamenta essas preferências. Quando este arcabouço teológico se manifesta na prática de um grupo, que é repetido ao longo de gerações, isso dá origem a uma tradição. Essa tradição nada mais é do que uma forma particular de olhar para o judaísmo que se desenvolveu e é praticada ao longo de gerações. Contudo, há sempre que ressalvar que a tradição somente é uma legítima tradição judaica quando ela se vincula e aceita os ensinamentos da Torá e do Talmud. Aqui nós estamos na página 117, começo da página 118. Nós vamos ler agora um pouquinho da página 119. É importante frisar, porém, que esta mobilidade entre diferentes tradições judaicas só é possível porque todas elas têm um núcleo comum, que é a adesão aos caminhos da Halahá. Seja o grupo que for, ninguém irá usar fogo no Shabat ou comer uma carne que não foi feita a Shechitá. Muito hoje se frisa a formação de novos grupos judaicos, e como muito tem se debatido atualmente, a criação de grupos messiânicos. E eu vendo vários vídeos sobre o pensamento dessas pessoas, e eu acho interessante que na maioria das vezes, ou na totalidade das vezes, esses grupos são totalmente rejeitados. E existe uma razão para isso, e ela foi exposta nesse texto aqui do Rabino que eu acabei de expor. Esses grupos, eles fundamentam sua teologia e seus costumes e sua cultura sem a base da Halahá, sem a base do Talmud, dos comentaristas, enfim, daquilo que nós conhecemos como judaísmo. Muitas vezes o álibi é que isso foi lançado por Rabino Yeshua, que viveu no primeiro século. Devemos considerar que naquela época não existia Talmud, mas que, pela própria leitura dos escritos nazarenos, esse rabino estava inserido no contexto judaico da época. Com o passar do tempo e o desenvolver do Talmud e da tradição e dos estudos judaicos dentro deste universo que citei anteriormente, baseado no livro do Rabino, essas comunidades precipitam-se em querer lançar movimentos que estejam alheios a esta realidade, e portanto nunca serão reconhecidos como judaicos enquanto assim persistirem. Mesmo se um dia voltarem e quiserem de fato ter uma percepção teológica, talmúdica, baseado realmente no judaísmo, em suas premissas e em sua esfera intelectual, por assim dizer, terão muito trabalho. De forma que o primeiro passo é pensar na formação de uma escola, é pensar na formação de uma base intelectual, onde então se desenvolva uma tradição. Tradição essa, como eu disse, baseada em judaísmo, que seja
totalmente alicerçada dentro dos moldes judaicos aqui tratados pelo Rabino Gans. E assim, talvez haja mais respeito para com tais grupos. O problema hoje é que o cristianismo é mal visto, por assim dizer, não mal visto no sentido de que não é uma religião, por exemplo, legítima para as nações que as aderem, mas que ele não é legitimado dentro do judaísmo justamente por abrir mão desses preceitos fundamentais dentro da tradição, e colocarem sob seu alicerce justamente a questão de não concordarem com isso, de fazerem uma leitura sobre os seus escritos base, sobre os comentários do Tanar, que discordam totalmente de todos esses preceitos. Ora, isso nunca será aceito dentro do judaísmo, e eu acho uma perda de tempo continuar insistindo com isso, levando o nome de judaísmo. É daí que surgem os títulos pejorativos que surgem aí na internet, como igregogas, pastor Bino e etc., né? Que não são totalmente desarraigados de uma verdade, se considerarmos que esses movimentos não ou desprezam a tradição judaica construída ao longo dos últimos 1800 anos, pelo menos. Deveria-se aprofundar mais naquilo que é o judaísmo, para então se intitular como um movimento judaico. E aqui eu não estou falando de questões étnicas, porque também pode acontecer de um movimento etnicamente totalmente envolvido por judeus, mas que lançam percepções teológicas e que começam a fundamentar sua tradição em percepções totalmente distantes das que foram faladas anteriormente, de forma que o judaísmo, em suas bases, o Talmud, a Halachá, os comentaristas, toda a filosofia desenvolvida, ela é, por assim dizer, base para percebermos se aquilo é judaico ou aquilo não é judaico.